Em todo o mundo cristão, existe uma certeza que move corações e sustenta a fé. Jesus vai voltar. Essa promessa, registrada pelos próprios evangelhos, não é apenas uma esperança abstrata. É uma realidade futura, aguardada com temor e expectativa. Mas você já se perguntou como será esse momento? Não estamos falando de um mito antigo ou de uma previsão simbólica. Estamos falando de um evento real, poderoso e que vai impactar cada ser humano na Terra, crente ou não. E o mais impressionante, a Bíblia nos dá pistas claras sobre como tudo acontecerá. Hoje, aqui no Despertar Espiritual, você vai entender não apenas o que a palavra revela, mas como esse evento marcará o fim da história como a conhecemos e o começo de algo eterno. Antes de continuarmos, nos ajude se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando o vídeo. Seu apoio é essencial para espalharmos a palavra do Senhor. O retorno de Jesus não será um episódio isolado, mas o clímax da narrativa divina. É o ponto em que todas as profecias convergem e o plano de salvação se completa. As Escrituras descrevem esse momento como glorioso e visível. Em Mateus 24:30 está escrito: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Note as palavras: todos verão, com poder e grande glória. Nada será discreto, nada será escondido. Não será apenas uma experiência espiritual interna, será um evento cósmico, universal e inconfundível. E aqui entra a questão: se todos creem que ele voltará, por que existem tantas versões sobre como isso vai acontecer? A resposta está na escatologia, o estudo bíblico sobre o fim dos tempos. Ao longo da história, surgiram duas grandes linhas de pensamento sobre a segunda vinda de Cristo. E entender isso ajuda a enxergar como os cristãos se posicionam diante desse grande evento. A primeira linha de pensamento: o retorno dividido. Há quem acredite que a volta de Jesus ocorrerá em duas fases distintas. Na primeira, ele viria de forma invisível, quase secreta, apenas para resgatar os salvos. Essa etapa é conhecida como o arrebatamento. Depois de um período de intensa tribulação, que segundo essa visão duraria 7 anos, viria a segunda etapa, visível a todo o mundo, trazendo juízo sobre os ímpios. Essa linha é chamada de pré-milenismo dispensacionalista. Apesar de muito popular hoje em algumas igrejas, especialmente em meios protestantes conservadores, ela surgiu recentemente, no século XIX. Antes disso, ideias semelhantes existiam, mas não de forma estruturada. A segunda linha de pensamento: uma única vinda, gloriosa e pública. Por outro lado, a visão mais tradicional, defendida por praticamente todas as vertentes do cristianismo durante quase 2 milênios, entende que a segunda vinda acontecerá de uma única vez. Nesse cenário, Jesus retornará com poder e glória, de forma visível para todos, e imediatamente dará fim à história como conhecemos. Julgará o mundo, resgatará os seus e inaugurará os novos céus e a nova terra. Essa interpretação é sustentada por 4 das principais escolas escatológicas da teologia cristã e tem sido ensinada desde os primeiros séculos da Igreja. Seja qual for a visão que você conheça, o ponto em comum permanece: Jesus voltará. Mas quando? A próxima pergunta é inevitável. Há como saber o dia ou a hora? E mais, existe alguma forma de se preparar para esse encontro? É o que vamos explorar a seguir. Embora ninguém saiba a data exata da volta de Cristo, nem mesmo os anjos, como afirmou o próprio Jesus, a Bíblia não nos deixa no escuro. Pelo contrário, ela apresenta sinais claros que apontam para a proximidade do fim. Esses sinais funcionam como alertas espirituais, como se o céu dissesse: prepare-se, o rei está chegando. 1. Agitação na criação.
Eventos climáticos extremos, desastres naturais e desequilíbrios ecológicos são descritos nas Escrituras como parte do cenário que precederá o retorno de Cristo. Não são apenas tragédias, são chamados de atenção. 2. Frieza espiritual e aumento do mal. Jesus falou que o amor de muitos se esfriaria e que a maldade se multiplicaria. Estamos vendo isso acontecer? Corrupção normalizada, violência sem sentido e até mesmo cristãos se afastando da verdade. Tudo isso cumpre esse quadro profético. 3. Evangelho pregado em todas as nações. Essa é uma das mais impressionantes. Antes do fim, o Evangelho será proclamado em toda a terra. Com o avanço da tecnologia e a internet, hoje o Evangelho chega a lugares antes inalcançáveis. Isso deveria nos fazer refletir. 4. Perseguição à igreja. Cristãos perseguidos, presos ou mortos por causa da fé são uma realidade, não apenas em tempos antigos, mas agora mesmo, em dezenas de países. Esse sofrimento não é em vão, é mais um sinal de que a profecia está se cumprindo. 5. A figura do anticristo. O apóstolo Paulo também nos alerta sobre a vinda do chamado Filho da Perdição, uma figura que se opõe abertamente ao Evangelho e se exalta como se fosse Deus. Muitos interpretam essa figura como o anticristo, o líder final de um sistema de engano e rebelião contra Deus. O livro de Apocalipse nos tranquiliza em meio a tudo isso. Por mais que esses sinais pareçam assustadores, Cristo já venceu. Quando ele retornar, não haverá resistência. Todos os inimigos espirituais e terrenos serão derrotados com o poder de sua palavra. E diante de tudo isso, surge uma pergunta inevitável. Como será esse retorno? O que exatamente veremos quando os céus se abrirem? Já falamos sobre os sinais, os avisos, as dores de parto que anunciam o fim. Mas e quando chegar o momento em si? Como será? A Bíblia não poupa palavras ao descrever a grande aparição do Filho de Deus. E uma coisa é certa, não será discreta. Um impacto que abala os céus. O apóstolo Pedro foi direto ao ponto. O dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com estrondoso ruído. Os elementos se desfarão abrasados e a terra será atingida com tudo o que nela existe. Não haverá silêncio. Não será uma impressão espiritual subjetiva. Será um evento cósmico, audível, visível e irresistível. O céu será palco, a terra testemunha. Os elementos da criação, fogo, ar, luz, som, vão reagir à presença daquele que os criou. Todo olho verá Jesus, em Marcos, declarou que seria visto nas nuvens, com grande poder e glória. Essa mesma visão aparece logo no início de Apocalipse. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Essa não será uma volta mística ou espiritualizada. Será uma aparição pública, global, inevitável. Sim, até aqueles que zombaram, negaram, ignoraram, verão e entenderão, mas para muitos será tarde demais. Da manjedoura à majestade. Se na primeira vinda Jesus chegou em simplicidade, como um bebê indefeso, envolto em panos, na segunda ele virá como Rei soberano, envolto em glória. O que antes foi humildade, agora será justiça. O que antes foi silêncio, agora será voz de comando. Desta vez, ninguém poderá ignorar. Ninguém poderá dizer, eu não vi, eu não sabia. A cena será clara, majestosa e definitiva. E agora que entendemos como ele voltará, precisamos falar sobre o que essa cena revelará espiritualmente. Porque esse momento não será apenas impressionante. Ele carregará significados profundos. A volta de Cristo será mais do que um espetáculo celestial. Ela será uma revelação profunda do caráter dele e do destino eterno de cada ser humano. Cada detalhe desse momento carrega um significado espiritual intenso e irreversível. Eis que vem com as nuvens, a glória que não pode mais ser ignorada.
Esse trecho bíblico confronta diretamente o contraste entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Na primeira, ele veio humilde, silencioso, sujeito à rejeição, veio como cordeiro. Na segunda, ele virá em glória, montado sobre as nuvens com autoridade total. Virá como leão. As nuvens, que no Antigo Testamento sempre representaram a presença divina, agora serão o cenário visível do seu retorno triunfal. O que antes foi escondido pela simplicidade, agora será revelado pela majestade. Todo olho o verá. Ninguém escapará da verdade. A universalidade desse versículo nos lembra de que não haverá exceções. Todos os olhos verão, os crentes e os céticos, os que o amaram e os que o negaram, até mesmo aqueles que contribuíram para a sua morte, representando os que rejeitam sua autoridade até hoje. O verão com clareza. A volta de Jesus anulará toda desculpa, toda indiferença, toda incredulidade. Ninguém poderá alegar ignorância. A justiça será visível e inevitável. Todas as tribos da terra se lamentarão. O arrependimento que chega tarde. Esse é talvez o ponto mais pesado do texto. O retorno de Jesus não será alegre para todos. Para muitos, será um momento de desespero. As tribos da terra, símbolo da humanidade em sua totalidade, lamentarão. Mas não é o lamento do arrependido verdadeiro. É o lamento do condenado, do que reconhece a verdade tarde demais. Será o choro não da conversão, mas da condenação. A lição espiritual aqui é clara. A volta de Jesus revelará quem ele é, mas também revelará quem nós somos diante dele. Não haverá disfarces, nem máscaras. O retorno de Cristo será a grande revelação final. Justiça para uns, juízo para outros. E se essa descrição parece dura, lembre-se, Deus não quer assustar ninguém, quer alertar. Esse anúncio não é uma ameaça, é uma última chamada de amor. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Quando se fala sobre o fim dos tempos, é comum que as pessoas sintam medo. O livro de Apocalipse, em especial, costuma ser visto como uma sequência de tragédias, punições e catástrofes. Mas será que essa é mesmo a mensagem central? A resposta é não. Apocalipse não foi escrito para assustar os salvos, mas para fortalecê-los. O apóstolo João recebeu a visão do Apocalipse enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Ele havia sido preso por causa de sua fé, em meio à intensa perseguição do Império Romano. As revelações que ele recebeu não eram apenas profecias distantes, eram palavras direcionadas às igrejas reais, espalhadas pela Ásia Menor, comunidades cristãs que estavam sendo ameaçadas, torturadas e mortas por seguir a Cristo. Para essas igrejas, o Apocalipse não foi um filme de terror, foi um alívio espiritual. Uma confirmação de que, apesar do sofrimento, Jesus ainda estava no controle e voltaria. João não estava apenas prevendo o fim. Ele estava lembrando os cristãos de que eles já eram mais que vencedores em Cristo. A vitória não estava no futuro, já havia sido conquistada na cruz. A segunda vinda seria apenas a manifestação pública dessa vitória. O momento em que o mundo inteiro veria o que os salvos sempre creram. Jesus reina. Para os ímpios, um aviso. Para os salvos, uma esperança. O Apocalipse mostra que o tempo da graça ainda está aberto, mas ele não será eterno. Para os que insistem em ignorar a verdade, o retorno de Cristo trará juízo. Mas para os que se arrependem enquanto é tempo, a promessa ainda está de pé. Perdão, redenção e vida eterna. Por isso, o tom do Apocalipse não é de condenação arbitrária. É um grito de misericórdia, um último chamado, um alerta cheio de amor. Voltem enquanto ainda há tempo. E agora, com essa perspectiva mais clara, vem a grande questão. O que devemos fazer até que esse dia chegue? Como viver em preparação para o retorno do Rei? A volta de Jesus não é um mito, nem uma possibilidade vaga. É uma certeza profética. A questão já não é mais se ele virá, mas como você estará quando ele vier.
Para os salvos, esse dia será o clímax da esperança. Para os que rejeitam a verdade, será o confronto inevitável com o juízo. O tempo de decisão é agora. Não haverá segunda chance após a manifestação do Rei. O tempo da graça é hoje, agora. Enquanto o céu ainda está em silêncio e a porta continua aberta. A Bíblia não revela o dia da vinda de Cristo justamente para que vivamos preparados todos os dias. Viver em santidade, não por medo, mas por amor. Esperar Jesus não é viver em pânico, mas em propósito. É alinhar o coração com a vontade de Deus, é buscar a justiça, é caminhar em verdade, não para ganhar a salvação, mas porque já fomos alcançados por ela. Quem espera pelo noivo, mantém a lâmpada acesa. Quem ama o Rei, prepara o coração para recebê-lo com alegria. A volta de Cristo será gloriosa, visível, inescapável. Para alguns, será a maior alegria de todos os tempos. Para outros, o início do juízo eterno. A diferença entre esses dois destinos está sendo escrita hoje nas escolhas que fazemos, na entrega que oferecemos a Deus e na fé que vivemos de verdade. Se essa mensagem tocou você, compartilhe nos comentários. Eu estou esperando o Rei. Além disso, se deseja mergulhar mais fundo nos mistérios da palavra, descobrir revelações escondidas nas profecias e aprender verdades espirituais que poucos têm acesso, então este é o seu momento. Inscreva-se e ative o sino de notificações, porque os próximos conteúdos vão desafiar tudo o que você pensava saber e podem abrir seus olhos para algo que mudará sua vida para sempre. Você não está aqui por acaso. Confie no processo, caminhe com fé e prepare-se, porque o melhor ainda está por vir.